Transmissão. Transmitindo, então, ao vivo. Não vai ser ao vivo, porque eu fechei, né? Está não listado, e depois a gente libera. Então, eu vou primeiro apresentar o Ademir, para depois passar a palavra para ele. Primeiro, agradecer. Queremos agradecer aqui, como coordenadora aí cara, na verdade, essa fundadora maluca aí da nossa comunidade e a gente, que é isso, para a gente se conhecer, para a gente aprender um com o outro, com essa disposição de ensinar um ao outro, né? Que é onde a gente vai vencer esses desafios todos. Eu queria agradecer a participação aqui do Ademir nessa transmissão para o YouTube, nessa experiência que nós estamos fazendo aqui de retomar os nossos encontros da comunidade. E o Ademir, se nós entrarmos no, no LinkedIn do Ademir, nós vamos ver uma pessoa brilhante por lá. E eu vou ler rapidinho isso aqui, que ele tem uma sólida experiência, mais de 15 anos atuando com recursos humanos nos negócios de petroquímica, mineração, logística, saúde, consultoria, nas funções de recrutamento e seleção, T&D, e principalmente Business Partner, que é onde ele atua agora, com experiências consolidadas. Olhem só o quanto que temos que aprender com ele. Em implantação de projetos, elaborando estratégias de atração, capacitação e mobilização em empresas com até mais de 5.000 empregados. Olha que desafio. Uma transformação cultural, diversidade, inclusão, digitalização do RH, atuação por projetos com equipes multidisciplinares e, com certeza, multigeracionais, né? Utilizando métodos ágeis, a coordenação de estratégia de pessoas para o negócio, que esse é um grande desafio também, programas de desenvolvimento de liderança, sucessão, coaching, programas de portas de entrada, aprendiz, estágio, trainee, tanto no nível operacional, técnico, superior, gestão direta de equipes de business partner, atendendo a mais de 400 líderes em cidades diferentes, né? Em 3 cidades do estado de Minas Gerais, com 8.000 empregados diretos. Então, Ademir, é um desafio que não foi pequeno, que você enfrentou nessa sua trajetória. Eu agradeço você estar contribuindo aqui com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento, e eu te deixo, assim, te passo a palavra, que queremos te ouvir, mas eu te deixo uma pergunta para você, ao final, nos dar a sua contribuição, né? Nós sabemos que em torno, desde 2000, vamos dizer exatamente 2004, foi o grande boom da transformação digital no mundo. E também, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, aqui no Brasil. E a gente sabe que a gestão de pessoas, e nós ainda encontramos no Brasil gestão de pessoas que nem sabem trabalhar com dados, né? São muito tarefeiros, muito olhar para cada colaborador na sua tarefa, que a gente não responde perguntas básicas ligadas a gente e gestão. E temos essa dificuldade de levá-los para o nível de estratégia, como vamos elevar para o nível de estratégia se não temos a digitalização de tantos conhecimentos, de tantas informações, tantos dados tão ricos. Então, esse é um desafio que eu queria abstrair, conhecer, aprender com você nesse seu processo aí, essa experiência maravilhosa, como é que foi desde 2000, esse desenvolvimento da área aonde você passou, né, relacionada à transformação digital, e nesses últimos 4 anos, de 2022 para 2026, somada ainda esse desafio da inteligência artificial, se você já viu alguma prática que valeria chamar a atenção e nos ensinar um pouquinho. Deixo esse desafio de fala para ti e te passo a palavra mais uma vez. Obrigada por estar aqui conosco, tá? Perfeito, obrigado, doutora Patrícia. Eu quem agradeço, né? Eu já te acompanho já tem um tempo no LinkedIn, né? Acho fantástico aí todas as suas contribuições, né? E toda a mobilização que você tem feito aí da comunidade, das contribuições e principalmente do compartilhamento, né? Eu tenho comigo assim um desejo de voltar para a sociedade tudo que eu aprendi na universidade pública, que foi a minha formação,
lá em 2004, formei em 2009, né? Então, eu hoje, no meu setênio, né, indo aí para os meus 42 anos, né, o propósito ele vai mudando, né, ao longo da vida da gente, e hoje eu já estou mirando outros objetivos, e um deles é justamente levar para a sociedade tudo aquilo que eu caminhei na minha experiência e tive de aprendizado, para que mais pessoas tenham oportunidades, né, que talvez não tenham tido aí devido à sua formação, onde nasceram, etc. e tal. Então, eu que agradeço aí de estar participando aqui com todos vocês e contigo, né, de ser membro da comunidade. Eu leio todas as mensagens, né, não dá para participar de todas e tem muita gente boa. Acho que a gente tem ali uma diversidade geográfica de pessoas, de áreas de conhecimento. Então, isso me motiva muito, de estar ali e de estar aqui hoje também compartilhando um pouquinho e também para a gente trocar um pouco, né? Acho que antes de até falar da minha trajetória, respondendo um pouquinho aí dessa sua pergunta, eu lembro quando eu entrei na minha primeira experiência, que foi na área de saúde, numa fundação sem fins lucrativos. É, todo dia eu era estagiário, eu recebia uma pilha de currículo, né? E a primeira tarefa que eu lembro que minha líder falou na época foi: a seu grande objetivo é terminar com essa pilha de currículos, né? E dentro da sala tinha milhares de pastas com os cargos e uma tarefa do estagiário era triar os currículos manualmente e colocando dentro das pastas, né? E eu passei lá 3 anos e meio. Eu lembro que a gente digitalizou, indo para um sistema onde as pessoas não mais entregavam o currículo. Então a gente precisou também fazer essa parte educacional, né, dos candidatos que queriam entrar na nossa instituição, porque acabava que não dava para você triar tudo, né? Então, de fato, era humanamente impossível você ter lá uma pilha desse tamanho. Tinha mais de 2.000 currículos, né? E chegando 50 todos os dias, não tem estagiário que dê vazão em relação a isso. Então, esse foi um primeiro momento de prática de digitalização, que foi sair do manual e ir para um sisteminha, um site, onde as pessoas cadastravam, né? E em toda a minha trajetória, eu participei de alguns projetos de digitalização de indicadores, tanto na Vale quanto na Braskem, onde eu estou hoje, de processo de recrutamento, de processo de treinamento e desenvolvimento. Acho que a pandemia jogou a gente, né, para um lugar sem volta em termos de digitalização. Então, uma coisa para mim que também é muito evidente é quando a gente marcava uma reunião, ia todo mundo para uma sala, tinha um tempo do café, isso acabou. Então a gente passou a gravar no Zoom, agendar no Teams, e aí, pô, outros comportamentos passaram a ser criados, né? As pessoas hoje pedem desculpa quando atrasam 1 minuto, e quando era lá no presencial antes da pandemia, a gente ficava 5 minutos conversando, tomando café, comendo alguma coisa antes de iniciar uma reunião. Então, quando eu olho para trás e vejo as práticas mais simples, as mais complexas, né, o quanto que a gente conseguiu avançar e o quanto isso depende das pessoas, mas muito mais da liderança, né, como um esforço principal em fazer isso tudo acontecer. Se o líder ele não compra, é difícil a gente conseguir fazer essas viradas. Eu acho que respondendo um pouquinho agora e durante a minha fala, eu vou tentar responder algumas coisas que eu for lembrando também, tá, doutora Patrícia? Então, quero agradecer aí por essa oportunidade. Vou voltar um pouquinho aqui para a parte da minha trajetória de uma maneira um pouquinho mais didática, tá? Eu sou Ademir, eu sou baiano, formado em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, tenho uma especialização em gestão de pessoas pelo SENAC de São Paulo. E como eu falei para você, doutora Patrícia, eu sou um entusiasta de ar, né? Sou um eterno aprendiz. Eu acho que é, desde quando eu trabalhei com meus pais, antes dos meus 18 anos, meu foco sempre foi o que eu posso aprender e me desenvolver, já que eu estou aqui investindo meu tempo, né? Então, esse sempre foi um grande motivador meu, pessoal, que eu coloco isso até os dias de hoje. Tenho 2 filhas, a Juju, de 9 anos, e a Lele, que hoje tem 18 anos. Então, estão em fases diferentes. Sou casado com a Gabi, a fisioterapeuta.
e a gente tem aí esse desafio também de desenvolvimento de pessoas no âmbito pessoal, né? Quando eu escolhi psicologia, eu queria entender o porquê que as pessoas se comportavam de determinadas maneiras e enveredei para a psicologia por conta disso e falava, poxa, eu não quero clínica, eu quero atuar com muita gente, né? E aí, por isso eu escolhi trabalhar em organizações. E hoje, como pai, né, a gente faz também todo o desenvolvimento pessoal, muito mais em termos de investimento pessoal, muito mais HH e sentimento e etc, para que essas duas mulheres fortes aí, espero que elas continuem se desenvolvendo, elas embarquem aí no mercado de trabalho quando elas vão sair do ninho nosso, dos pais, né? E todos vocês devem vivenciar um pouco disso, dentro aí dessas funções aí de pai, mãe, tio, irmão, etc. Então, eu entrei, meu início de jornada foi na Fundação José Silveira, foi estágio, entrei na área de recrutamento e seleção, saí do estágio, fui para a Ferrovia, que hoje é a VLI, que faz parte do grupo da Vale. Lá eu conheci treinamento e desenvolvimento que não tinha na Fundação José Silveira. Esse foi um dos motivadores que me fizeram sair. Eu já sabia bastante coisa como estagiário na Fundação de recrutamento e seleção. E foi legal que quando eu finalizei o estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas empresas, né? Recebi propostas das duas, optei pela Fundação José Silveira porque era em Salvador, né? Eu já tinha uma vida em formação ali, né? Mas tempos depois de 3 anos e meio, onde eu passei por, eu criei o setor de treinamento e desenvolvimento com a experiência do estágio da VLI na Fundação José Silveira, mas 3 anos e meio depois surgiu a oportunidade que eu abracei aí com unhas e dentes, que foi entrar na Vale, que hoje deve ser a segunda, a terceira maior empresa do nosso país, no interior do Pará. E aí eu larguei tudo em Salvador, família, amigos, todo mundo é doido, vai para o meio da floresta. E eu falei, eu vou porque é um mundo de oportunidades que está se abrindo para mim, eu busquei isso e eu vou com fé que vai dar certo. E fui para passar 1 ano e meio, acabei passando 8 anos lá, né? Depois eu fui para Minas Gerais pela Vale e aí construí toda a minha trajetória, atuando em projetos diferentes, áreas diferentes, né, desafios. Cada ano dentro de uma grande empresa é como se você estivesse atuando em várias empresas diferentes e você desenvolve muito conhecimento, muita habilidade, muita atitude, muitas práticas, uma cultura totalmente diferente, um lugar cosmopolita, né, com muitas pessoas de outras regiões, né, então tinham adaptações para fazer, né, culturais com os paraenses, com os maranhenses, com os mineiros, né, com os nordestinos também, que tinham lá uma representatividade muito grande, e até que eu participei de um processo seletivo para liderança e fui para Minas Gerais como líder. Então, a Vale me forjou como um profissional de recursos humanos em praticamente todos os subprocessos de recursos humanos. E aí, em 2021, logo na pandemia, aí passei por uma questão pessoal, onde eu precisei fazer uma reflexão, uma escolha de voltar para a minha região com a minha família, mas isso foi de uma maneira muito planejada, abri uma consultoria, que era uma franquia, que é a HF Talentos, que está ali marcada, e fui empreender, que também era um outro desejo muito grande meu. Então, totalmente diferente de você trabalhar numa grande empresa, você de fato precisa caçar e enfrentar um leão por dia, porque você pensa, eu preciso fechar o mês para pagar minhas contas, né? E minha esposa já era autônoma também, ela tem um estúdio de pilates, então éramos nós dois ali na vivência do empreendedorismo. E aí eu fiquei finalzinho de 21, foi quando eu abri a empresa, foi 22, aí 23, aí tomei uma outra decisão de voltar para o mercado. Fui bem durante a consultoria, mas como todo empreendedor sabe, tem meses bons e meses que são ruins,
né? E como estávamos eu e minha esposa, a gente tomou a decisão, ó, os meses ruins seus são os mesmos meses ruins meus. Então a gente vai precisar tomar algum tipo de decisão e ter alguém com algum nível de estabilidade. E aí quem tomou essa decisão de retorno fui eu, até porque ela também a vida toda sempre foi autônoma, então para ela já estava muito mais tranquilo continuar como ela estava autônoma. E eu já tinha bastante experiência, né, em empresa, então busquei. E aí, graças a Deus, surgiu a melhor oportunidade, foi trabalhar na Braskem. Mas nesse interim de 2022 e 2023, veio aí o lançamento da OpenAI, do ChatGPT, em novembro de 22. Isso para mim é emblemático, porque quando lançou, e eu sempre fui muito ligado à parte de tecnologia, né? Puxei meu pai, meu avô, meu tio, são meio inventores. Meu pai, no interior do Rio Grande do Norte, minha família é no interior do Rio Grande do Norte, ele disse que ele era pequeno e juntou o dinheiro dele todo para comprar um rádio, né? Na época que ninguém tinha um rádio. E até hoje ele está com 75, 76 anos, e ele mexe com inteligência artificial, e a gente troca ideia pra caramba de várias coisas, né, que ele está ainda na parte de experimentação e aplicação para o dia a dia dele, que não precisa de tanta complexidade. E aí, nessa época, eu comecei a, a, a interagir com o ChatGPT, e literalmente eu pirei a cabeça, né? Eu dormia muito pouco, eu já tenho um sistema de ansiedade já instalado em mim, né? Então, como você falou, doutora Patrícia, mergulhei, me joguei e fui, e ia conhecendo tudo. Vou passar aqui um pouquinho para frente para dizer o seguinte para vocês. A experimentação do ChatGPT me despertou muito a possibilidade de como eu consigo aproveitar isso no meu dia a dia, do meu trabalho, para me tornar um profissional melhor, para me diferenciar. E como que eu consigo gerar mais impacto usando essa ferramenta que estava disponível ali. E aí foi quando eu comecei a mergulhar, comecei a ver tutoriais no YouTube, participar de algumas discussões e comecei a criar os meus agentes de IA. Então hoje eu tenho mais de 40 agentes de IA, e aí das funcionalidades mais variáveis que vocês possam imaginar. Eu até deixei uma aba aqui aberta para mostrar para vocês alguns exemplos práticos disso. E eu me perguntei, poxa, como é que eu posso transformar isso num produto, seja para fazer a aplicação no meu dia a dia que mais pessoas possam usar, ou eu, com minha veia de empreendimento, como é que eu posso monetizar isso para ter um retorno financeiro para mim. E aí, na época, eu peguei dentro da consultoria de RH, eu atuava com recrutamento e seleção em nível nacional, 90% dos meus clientes eram fora da Bahia, principalmente do network que eu construí no Pará, em Minas Gerais. E aí eu pensei, poxa, quais são os serviços que eu consigo envelopar dentro do que a IA, ali no iníciozinho de 2022, 2020, no final de 2022, início de 2023, eu conseguia fazer. Aí eu peguei um serviço de descrição de cargos e salários, que se vocês pensarem, ele é um serviço de consultoria que ele requer um HH investido muito alto, né, porque você precisa conversar com a liderança, você precisa conversar com as pessoas, fazer entrevistas para entender como funciona a estrutura organizacional de cargos, níveis de hierarquia, níveis e correlações de poder, fazer o descritivo em entrevistas, depois fazer uma análise de tudo isso, porque a gente joga superestima e gente subestima, então você precisa ter um nível de análise relacionado a isso para chegar no modelo de determinado cargo e ainda colocar isso em complexidades diferentes, júnior, pleno e sênior. E aí eu criei, a partir do meu agente de cargos e salários, que tinha também pesquisa salarial, eu criei a Jobia, que era uma plataforma de SaaS, né, que é Service as Service, que as pessoas entravam lá, imputavam 3 variáveis, o cargo, o nível de complexidade e o segmento da empresa, e automaticamente gerava uma descrição de cargo com pesquisa salarial. Eu tentei vender isso. E eu contratei uma empresa de TI, porque até então, naquele momento, eu, como não desenvolvedor da área de recursos humanos, eu não tinha expertise nem habilidade para construir uma plataforma, um site, né? Eu
poxa, e olha que eu estudei pra caramba, né? Eu olhava Hostinger, GoDaddy para criar sites, e eu tentava, mas me batia justamente nos códigos, né, de desenvolvimento, de fato, de sistemas. Aí contratei uma empresa, foram meses de desenvolvimento, eu tinha reuniões semanais, eram 5 profissionais envolvidos, era o dono da empresa de TI, era a líder de projeto, tinha a pessoa que cuidava do design, que é UX, né, da parte de design, e o desenvolvedor do código em si. Então, eu fiz várias reuniões, nesse meio tempo, eu criei mesmo a startup, consegui ser acelerado pela Inovativa, que é um programa aí de aceleração de startups. Consegui fazer isso no finalzinho de 23 e aí foi acelerado no início de 2024, onde eu fiz algumas apresentações e tentei ganhar dinheiro com isso, né? Tinha pouco investimento, mas consegui, dentro dos meus clientes de recrutamento em seleção, fazer venda desse tipo de serviço da plataforma. Então, eu trouxe aqui um vídeo rápido, só para vocês verem como funcionava. Conseguem ouvir? Não, né? Só eu consigo, porque eu não compartilhei com som. Mas funcionava dessa maneira. Colocava o cargo, o segmento, a complexidade, e ele gerava já em Word o descritivo do cargo. Então era simples, era intuitivo, e foi o formato como eu envelopei essa plataforma. E eu paguei, gente, eu não lembro agora de cabeça, porque tinha uns chamados posteriores, tá? Mas foi entre 12 e 18 mil reais para montar essa plataforma. E, poxa, foi uma experiência bacana de empreendedorismo. Só que eu lembro que dentro da Inovativa, eu participei de algumas mentorias e teve um cara que falou assim para mim: Ademir, seu site vai morrer em breve, porque o nível de atualização da IA vai ser absurdo, qualquer pessoa vai conseguir fazer isso que você está fazendo. É claro que tem gente até hoje sem energia elétrica, tem gente até hoje sem internet. Existe mercado e campo para você implementar e conseguir monetizar uma solução, um produto como esse. Mas precisa de investimento e dedicação para isso, coisa que eu tinha muito pouca na época. Eu já estava no momento de reflexão para voltar para o mercado de trabalho e era era eu e mais 2 recrutadores dentro da consultoria. E para quem é empreendedor, tá assistindo, sabe o quanto que demanda, né? Porque você é o técnico, você é o gestor, você é quem aplica, você que é o comercial, você entra em todos os campos e todas as frentes. Então, foi um período de muito aprendizado, mas desgastante em termos de investimento pessoal de tempo. Aí tem um detalhezinho ali que eu coloquei, né? Depois da entrega da solução ainda tinha assim, atualizou a OpenAI. E vocês lembram que a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses, saiu uma versão nova, né, do ChatGPT. E aí eu tinha que abrir um chamado e cada chamada era R$ 1.500, R$ 2.000. Aí eu falei, pô, tá começando a não valer a pena, né? Porque eu cobrava barato, eu cobrava 40, R$ 50 com um pacote de 10, 15 descrições de cargo, né? E esse era um serviço que você cobrava no mínimo 3 a 20 mil reais quando você ia nas próprias empresas. Então tinha escalabilidade, né? Mas faltou um pouco mais de visão para investimento. Mas eu deixei isso guardado, tá? Eu me desfiz da startup e mantive meu CNPJ, que até hoje eu tenho, mas fazendo pequenos serviços, né? De mentoria, etc. e tal. Dentre esse meu caminho de aprendizado com aqueles mais de 40 agentes de IA e estudando bastante, né, eu percebo que quando eu olho para trás eu consigo fazer essa reflexão das etapas, né, de maturidade desse letramento em inteligência artificial, que primeiro você experimenta, você testa vários modelos, né, você substitui o Google por qualquer outra ferramenta. Então, você quer saber determinada coisa, antes você botava no Google, aparecia 1 milhão de links, onde você ficava clicando em vários até tentar encontrar algum que de fato te desse aquela resposta. Eu entrei por aí também. E eu acho que hoje eu estou participando de um grupo para disseminar a
experimentação e aplicabilidade hoje na empresa onde eu estou iniciando, ainda bem inicial mesmo, a apresentação de proposta. Então, essa é a ideia de como talvez a gente consiga fazer esse tipo de implantação, né? Então, no básico, como as pessoas conseguem quebrar aquela barreira e a primeira resistência, né, de utilização disso. Ah, isso não é para mim, acho que isso não vai agregar em nada, mas, pô, olha aqui, quando você pesquisa isso, quanto tempo que você economiza se você fizesse da maneira antiga, olhando pelo Google, por exemplo. Então, esse é o caminho. E com o passar da atualização das inteligências artificiais, eu passei a aplicar no meu dia a dia, ganhando produtividade. Então, eu quando eu preciso fazer uma dinâmica de grupo, eu entro lá no meu agente de dinâmica de grupo e falo, poxa, amanhã eu tenho uma apresentação do vice-presidente com gerentes e diretores. Eu quero fazer um quebra-gelo com objetivo de integração. Ele me dá ali na hora. Antes eu tinha que olhar o Google, tinha que estudar sobre isso e fazer a aplicação. O agente ele já me dá até o passo a passo, o que falar, como falar, a lista de todos os materiais. Então eu passei a entrar nessa parte da aplicação, aí construir essa quantidade aí de agentes, comecei a estudar também como funciona para você ter o melhor tipo de resultado, então os conceitos, né, de metaprompt, de você dar contexto, de você guiar, de pedir para que o agente ele atue como determinada pessoa, como um especialista em determinado assunto. E uma outra coisa também que eu pensava bastante tudo tem uma teoria e tem uma melhor teoria, tudo tem uma melhor prática e tudo tem benchmark. Então, no meu desenho de agentes, eu falava sobre isso, né? Poxa, dentre os teóricos de dinâmica de grupo, quem escreve melhor sobre dinâmica de grupo, qual é o melhor benchmark e qual é a melhor metodologia para eu conseguir determinado tipo de resultado. Então, essa foi a forma que eu arquitetei um pouco minha cognição e meu pensamento para conseguir chegar no melhor prompt, até que eu criei o meu agente que cria prompts, que hoje ele é o meu cérebro para eu desenvolver qualquer outra coisa. Então, se hoje eu preciso criar agentes, eu não faço mais esse caminho de ficar conversando até chegar. Eu já vou no meu cérebro do rei do prompt, que ele está bem aqui embaixo, produtividade, dados e prompts, rei supremo dos prompts. Aí tem uns nomes engraçados, tá, gente? Não liga não, que é meu jeitinho de ser. E aí eu utilizo ele bastante para me ajudar na construção dos agentes que eu utilizo. Só que esses agentes, eles ainda estão no campo da aplicabilidade. Eles ainda não estão na última fase em que estamos hoje, de automação, né, de nível de agentes autônomos para que eles consigam fazer determinadas tarefas e funções. Ainda estou engateando nisso, fiz poucas coisas, pequenos exemplos em relação a isso. E hoje, eu já passei de um nível de aplicação dos agentes de IA, que por que não transformar esses agentes em outros produtos? Tanto para me ajudar no meu dia a dia, tanto para se eu quero monetizar alguma coisa, ou se eu quero aplicar para simplesmente ser melhor em algo, né? Por exemplo, hoje eu estou com mais de 10 produtos e soluções, e o primeiro que eu fiz foi, e aí assim, eu já utilizei quase tudo, tá, gente? Manus, Genspark. Até hoje eu não largo o meu chat GPT por conta dos meus agentes. Estou iniciando no Cloud. Conheci uma ferramenta ótima que é a Lovable, que é fantástica. E o Cloud, eu sei que é muito melhor, mas eu ainda, até porque tem uma questão orçamentária mensal, né? Tem gente que está gastando Netflix, Spotify, YouTube Premium, academia, e eu estou gastando quase R$ 500 de ferramentas de inteligência artificial, porque isso me interessa demais. Eu sou apaixonado por isso. Por isso que eu falei, eu sou um entusiasta de IA, porque minha cabeça não para e eu comecei a criar um monte de produto com isso. Então eu passei já da fase da experimentação e da aplicabilidade e estou passando a construir soluções e produtos. E quando eu olho na construção da Jobia, que eu paguei uma empresa, olha o tanto de intermediário
que não tem mais, né? Porque você propõe o que você precisa se fazer entendível para aquelas pessoas, para que eles desenvolvam da maneira que você quer, e agora eu mesmo estou fazendo a construção a partir do meu conhecimento. Então, algumas soluções, né? Por exemplo, poxa, eu tinha uma consultoria e eu pagava a Gup, eu pagava a Abler, InfoJobs. Aí eu criei aqui o Quero Vaga de Emprego, que é um ATS que eu desenvolvi, que é um site. E aí eu vou começar a abrir aqui para vocês, para mostrar, mas eu vou falar um pouco mais dedicado do PDI da equipe, tá, gente? E essa foi a promessa principal. Mas eu acho que vale super a pena passar pelos outros produtos. Porque eu passei a desenvolver sem saber nada de desenvolvimento, só conversando, mas com toda a experiência que eu tenho da minha trajetória profissional. Deixa eu pegar o Quero Vaga de Emprego. Então, com toda a minha trajetória profissional e com o que eu aprendi de inteligência artificial em como fazer ela funcionar da maneira que eu quero e no resultado que eu preciso. Então, o Quero Vaga de Emprego aqui é um site, uma plataforma, onde eu consigo fazer a divulgação da vaga que eu quero, as pessoas entram lá e podem se candidatar, só que isso aqui ainda está privado, tá, gente? Tem um site aqui, mas não tem divulgação, não tem nada. Então eu consigo entrar nas vagas, se eu sou candidato, eu entro nas vagas e eu me inscrevo na vaga. E aí eu posso colocar o meu telefone, o currículo e todas as informações lá. Se eu sou recrutador, eu vou ter um dashboard onde eu vou olhar a vaga que eu cadastrei, eu vou olhar os candidatos que se candidataram nela. Então vou pegar aqui a minha, que eu me candidatei para fazer o teste. Candidaturas, ADMI aqui. Então, como é que eu queria? Eu queria um ATS em que eu, recrutador, pudesse rapidamente, a partir da candidatura do candidato, olhar o LinkedIn dele. Então, eu clico aqui, ele abre o LinkedIn do Ademir. Ele vai pedir acesso aqui, mas ele está vinculado ao meu link. Eu quero olhar o currículo dele, eu clico aqui em currículo. Eu quero mandar um WhatsApp para ele, vai abrir o WhatsApp. Então, assim como o meu mentor falou na época que o SaaS iria morrer, eu posso dizer hoje que várias das plataformas que a gente conhece, se as pessoas chegarem no nível de construção, elas não vão morrer, mas elas vão ter que se diferenciar muito para continuarem relevantes e lucrativas, porque eu consigo fazer não uma Gup, mas eu consigo fazer um vagas.com, um Acato, porque isso aqui eu fiz em uma semana, um fim de semana. E as pessoas chegando nesse nível de construção, a gente vai conseguir endereçar soluções eficazes dentro das pequenas e médias empresas, que é onde a gente tem as maiores dores, por N motivos, né? E eu acho que esse é também dos motivos da pergunta que a doutora Patrícia fez, né? Poxa, como digitalizar? E é isso, às vezes o pequeno empresário não tem o investimento, não tem o conhecimento e precisa fazer acontecer a parte técnica do negócio dele. Então, ele fica um pouco travado em relação a isso. Então, gente, tem esse ATS que eu criei, uma parte aqui, deixa eu tirar aqui. Eu peguei, por exemplo, minha filha desenhou vários tipos de flores diferentes. A flor de nariz, a flor olhuda, a flor isso. Aí eu peguei tudo isso, joguei na IA, pedi para ilustrar, colocar em desenhos coloridos. Depois eu criei para ela, para o aniversário dela desse ano, em fevereiro, fazer um aplicativo de jogo para ela, que eu já consegui criar um aplicativo de smartphone, ainda não está divulgado no Google, também precisa de investimento para fazer, mas que você consegue jogar ele aqui com níveis de dificuldade. É um jogo de identificar cores, é um jogo de contar, é um jogo de palavras, de identificar a palavra com a figura, e tem toda uma gamificação que você vai ganhando
é, é, reconhecimento e você vai ganhando também figuras raras, que são as figuras do desenho que ela fez. Então, a curiosidade com o desejo de você fazer algo junto com o que a IA hoje possibilita e você aprendendo, estudando como ela funciona, você consegue fazer coisas incríveis para o seu dia a dia, para o seu trabalho e fazer diversas diferenciações. Então, voltando aqui um pouquinho. E aí, com o passar do tempo, eu criei a mesma plataforma que eu paguei R$ 18.000, com menos de R$ 1.000. Sem empresa de TI, construído por mim, com site próprio, que eu também aprendi sobre isso. Tem plataformas que já te colocam de uma maneira fácil para você já embarcar isso dentro de um site. Hoje ele não está uma plataforma sozinha, ele está dentro de um outro produto, que é o produto de caixa de ferramentas de RH, que é esse aqui da esquerda embaixo, que é a caixa de ferramentas onde eu coloco, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está justamente o Jobia, que eu coloquei aqui para gerar engenheiro hidrólogo, na área de hidrogeologia, sênior numa mineradora, e ele deu a descrição completa aqui. Mas eu criei a caixa de ferramentas justamente para me ajudar no meu dia a dia de recursos humanos. E se eu quiser monetizar, eu posso monetizar. Então eu escolho aqui um processo, vou entrar aqui em recrutamento e seleção. Aí eu quero descrever uma vaga estratégica, eu quero um roteiro de entrevista, eu quero um parecer final de um candidato, um currículo, uma política de recrutamento e seleção com diversidade e dinâmica de grupo. Cada um desses itens, ele é um agente especialista que eu tinha desenvolvido no ChatGPT, e aí usando o Claude, usando a própria Codex da OpenAI e usando Lovable. E por que você está citando tanto, Ademir? Porque eu faço a mesma coisa em vários para saber quem me entrega melhor. Aí você vai me perguntar, quem é que entrega melhor? Depende. Às vezes o Claude entrega melhor, às vezes o Codex do ChatGPT entrega melhor, mas hoje eu tenho gostado muito do Lovable. Eu acho que ele é muito mais intuitivo. Tá? Além disso, eu criei também uma opção, que aí é um desejo meu de monetizar, que eu gosto de fazer trabalhos de orientação vocacional com jovens, e eu tinha um agente no chat GPT que ele aplicava 3 testes já validados cientificamente, e com o resultado deles eles geravam um relatório. Eu envelopei isso dentro de uma plataforma que eu estou chamando de Bora Ver Minha Carreira, onde a pessoa acessa, vai responder os testes dentro da plataforma e vai conseguir gerar esses relatórios. Aí tem o mestre do currículo perfeito, que aí você também, aí eu coloquei 5 créditos gratuitos para as pessoas testarem, me darem feedback, e aí eu vou construindo e vou aplicando isso também lá no meu dia a dia. Por exemplo, esse do PDI, que é o foco principal daqui. A gente faz, na empresa onde eu trabalho, onde eu já trabalhei também na Vale, a gente faz comitês de carreira e sucessão, onde a gente gera discussões de desenvolvimento de performance, de potencial, e a gente faz comentários, escreve comentários sobre o resumo do feedback. Então, poxa, uma pessoa traz a performance técnica, comportamental e o potencial em termos de cargos mais complexos que aquela pessoa pode ocupar num horizonte de tempo de 1 a 5 anos, e isso ficava no Excel. E aí, a partir desse ano, eu fiz uma proposta de vamos pegar os comentários, porque os líderes têm dificuldade, às vezes, de fazer uma conversa difícil e têm dificuldade de montar um PDI de acordo com os gaps que foram identificados naquela avaliação de desempenho dentro daquele ciclo de carreira e sucessão. Então, a gente fez um trabalho de pega o Excel, joga no agente
e ele já gerava com ações educacionais dentro do modelo 70-20-10, 70 fazendo na prática, 20 com outra pessoa, 10% que é a parte de cursos, etc, leituras, etc e tal, e a gente gerou um resultado muito importante para eles, garantindo aí que todo mundo conseguiu fazer o PDI e que todo mundo deu o feedback e a gente lá no final fez uma pesquisa aplicando e as pessoas falaram, ó, recebi o feedback, foi claro, hoje eu tenho uma maior clareza do que eu preciso fazer e melhorar para chegar onde eu desejo chegar dentro dessa organização. E aí eu tô fazendo agora a parte do site, né, porque esse teste que eu fiz foi o link do agente, onde as pessoas faziam a inclusão, claro que salvaguardando os dados pessoais, com informações mais gerais do comentário, então eu tive essa preocupação de fazer, tirar nome, tirar cargo, etc e tal, para não identificar as pessoas, que aí é uma outra discussão também. Aí ao final, doutora Patrícia, a gente pode fazer uma abertura aí de perguntas e respostas, fazer algumas reflexões aqui, eu acho que é bastante pertinente. E eu estou hoje com na fila, hoje eu não estou mais na fila do desenvolvimento na empresa, hoje eu estou na fila de governança e segurança de dados na utilização de IA quando eu levo uma proposta de uma ferramenta como essa, que eu acho que é o que a maioria das pessoas estão enfrentando hoje dentro das organizações, porque existe uma possibilidade, né, de vazamento de dados e segredos comerciais, segredos industriais, e a gente precisa se precaver em relação a tudo isso. Então, o que eu fiz, tá? Aí, com base na minha experiência, foi, poxa, eu como líder, eu preciso ter um local único onde eu consiga ver toda a minha equipe e fazer tanto, eu posso fazer uma avaliação de desempenho, eu posso fazer a geração do PDI e eu posso fazer uma gestão do meu 1 para 1 com esse meu liderado, né? Quando que eu consigo agendar uma conversa, vai ser trimestral, semestral ou anual, e aí eu fiz dessa maneira, tá? Eu coloquei aqui, tem 4 pessoas da minha equipe, aí eu vou abrir aqui o Ademir, que sou eu, o teste, e aí tem aqui o cargo, um analista de pessoas sênior, tem a fotinha, aí tem a visão geral aqui do progresso do meu PDI, mas vou fazer aqui uma simulação ao vivo aqui para vocês, tá? Tem uma primeira avaliação gravada, aí eu vou fazer uma segunda. Então, vou dizer que o Ademir é ruim de comunicação, tá? Ruim não, está em desenvolvimento, tá? Liderança está acima da média, ele tem aqui pontos fortes, resolução de problema também não é legal, o restante eu vou colocar que ele é dentro do esperado. Então, vou colocar 3 aqui para o Ademir, tudo isso. E vou dizer que o Ademir, na parte de inteligência emocional, também precisa melhorar. Aí vou colocar aqui, eu como avaliador, vou dizer que eu sou o diretor da unidade. Salvo a avaliação. Aí vou lá para o PDI. Já tem aqui uma lista de PDIs dos outros testes que eu fiz, eu vou apagar tudo, tá? Só para vocês verem ele funcionando. Então eu vou sugerir com IA. Enquanto ele vai aqui gerando, tem uma parte de 1 para 1, onde eu consigo agendar, colocando a data. Aí minha ideia futura é vincular isso ao Google Agenda ou da Microsoft, para que a pessoa já receba automático. Aí já é aquela última escala de maturidade lá do delegar e automatizar, que eu ainda estou estudando sobre. Aí é que eu posso agendar, vou agendar para o dia 30. Vamos discutir sobre novos projetos. Aí vai ficar marcado na agenda. Tem um histórico de avaliações. Aí toda vez que eu salvo uma avaliação nova, ele acumula e faz o comparativo entre as avaliações. E aí aqui tem um histórico de todos que avaliaram.
Aí, tá vendo, apareceu aqui, ó, o diretor da unidade, a média ficou 2,5. Aí vamos voltar lá no PDI, ó. Concluir curso de inteligência emocional e soft skills para profissionais sêniores. Aí ele dá exemplo, LinkedIn Learning, Coursera, ler o livro Comunicação Não Violência, porque lá, lembre que eu coloquei a avaliação de inteligência emocional que precisa melhorar. E colocar 3 técnicas para aplicar em feedbacks difíceis. Realizar 3 sessões de mentoria com um BP ou um diretor focado em postura executiva e gestão de conflitos. E aí, gente, várias ações relacionadas à avaliação de desempenho que eu fiz daquele profissional. E aí eu coloquei como opção adicionar ações, porque pode ser alguma que tenha sido gerado que você queira deletar. Ah, não quero essa daqui não, quero adicionar uma outra. Então eu venho aqui em adicionar. Eu tenho que descrever a ação aqui, botar aqui teste. Por dia 31, é uma parte de network eu adiciono. Pronto, adicionei, já está aqui. Aí o líder acessa o PDI, ele pode vir. Se ele quiser gerar um PDI a partir de um feedback, eu clico aqui e escrevo. Ademir é um profissional, vou ser bem grotesco no feedback, tá? Ademir é um profissional que chega atrasado todos os dias, não respeita as pessoas, tem dificuldade em dividir conhecimento. Eu ponho aqui para gerar o PDI. Demora um pouquinho. Gerou aqui embaixo. Então, resumo do feedback, ele verifica, né, se o entendimento é ok. Pontualidade, comportamento interpessoal desrespeitoso e retenção de conhecimento. Lacunas priorizadas, falta de pontualidade, postura interpessoal, gestão de conhecimento. Quais são as ações de desenvolvimento? Participar de um workshop, uma rotina de higiene do sono, caso numa conversa com a pessoa fale, né, poxa, eu estou chegando atrasado porque eu não consigo dormir, porque eu estou passando por um problema pessoal. Então, aqui traz exemplos de ações e oportunidades que o líder, com base nisso, ele vai fazer uma conversa com o liderado para chegar num PDI mais ideal. Aí algumas recomendações práticas, bibliografias e referências, que foi como eu desenhei também a solução. Aí tem um PDI completo aqui, o texto, uma formatação menos ilustrativa, como está de cima, e se eu quiser gerar isso para o Ademir, eu consigo vincular aqui, ó, vincular ao Ademir. Aí bota aqui, ó, salvar em Ademir. Pronto. Aí eu chego lá, o PDI está aqui embaixo, tá vendo? Ó, estabeleceu uma rotina de higiene do sono. Então ele já agrega aqui. Então de uma maneira bem intuitiva. Se eu quiser deixar ele escuro, eu deixo o visual escuro. Se eu quiser exportar para Excel, eu exporto. Minha ideia foi fazer um white label que funcione na máquina da pessoa, com a parte da interface, com a IA, claro. Aí precisaria da internet, mas daria para funcionar dessa maneira, você baixando o programinha, o sisteminha que foi criado para ser utilizado em qualquer máquina. Tá? Então esse foi, em linhas gerais, aqui, o produto que eu desenvolvi que dá para ser aplicado em qualquer tipo de empresa, a partir do meu conhecimento em recursos humanos, do conhecimento que eu estou desenvolvendo em inteligência artificial. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá, para voltar para cá. Que é a fórmula, né, gente? Os modelos e agentes são extremamente importantes, mas você precisa usar a sua expertise, independente da área que você atua, e tem a sua inteligência humana do julgamento, da curiosidade, principalmente da análise, e de como você quer o resultado final nessa interação com a IA.
E aí eu destaco a parte das técnicas de prompt que eu trouxe aqui, né? Você precisa, na conversa, aprender esse passo a passo para você sair rápido da experimentação e ir para a aplicabilidade. Dê o contexto, qual é o cenário, qual é o papel, qual é o objetivo, para quem é aquela resposta, se existe algum tipo de restrições e o formato. Né? Quando eu aprendi essa parte do formato, poxa, a IA responde de uma maneira muito produtiva, né? Quando você fala assim, por exemplo, eu fiz aqui um agente de IA na semana passada para ajudar minha esposa a fazer carrossel, a fazer carrossel no Instagram para o estúdio de fisioterapia dela. Então eu desenvolvi um agente que pegue um print no Google de qualquer coisa e jogue aqui. E ele vai estudar sobre o print e ele vai fazer um diagnóstico e depois vai fazer um carrossel. Então ele fez aqui um carrossel com aquele print. O print cuide do seu corpo, é o único lugar que você tem para viver. E ele vem aqui. Seu corpo é a sua primeira casa. Aí depois o corpo costuma avisar antes de gritar. Quando você ignora o corpo, a rotina fica mais pesada. E num visual fantástico, gente. Eu pagaria uma pessoa de marketing, uma agência de marketing com várias pessoas para chegar nesse tipo de resultado. Então, como foi que eu fiz? Eu entrei lá no ChatGPT na parte de criação de agente GPT. Claro, conversei primeiro com o meu rei supremo do prompt e falei: preciso criar um carrossel a partir de um print de uma tela, mas preciso que a IA faça uma pesquisa profunda, me faça um diagnóstico para que eu dê uma aprovação e a partir disso ela cria o carrossel com arquivos separados para que eu consiga rapidamente fazer o download e jogar já no Instagram. Várias tentativas, tá, gente? Não é simples, não é rápido. Às vezes uma madrugada, um sábado inteiro, quebrando a cabeça, e mesmo assim, às vezes ele dá uma alucinada, né? Essa é uma das coisas que eu falo assim, poxa, o valor que eu pago, que é o básico do ChatGPT, quando eu olho para o básico do Claude, o Claude está muito à frente. Mas porque o recurso mais avançado do ChatGPT está no Codex, que eu não tenho tanta habilidade por não saber codificar. Uma pessoa que sabe codificar usando o Codex vai muito além. Agora, uma pessoa que não sabe codificar usando o Claude ou usando as técnicas de prompt com ChatGPT, com Copilot, que é o que eu uso hoje lá na empresa, com Lovable, você consegue ir muito além e fazer coisas extremamente incríveis, né? Eu fiz um outro aqui de tatuagem, né? Pô, eu não tenho tatuagem. Minha esposa tem um monte de tatuagem. E eu falei assim, poxa, eu quero fazer uma tatuagem. Aí criei um prompt onde, com poucas palavras, ele consegue fazer o desenho. Então eu botei aqui, pô, eu fiz um trabalho recentemente e coisas que me definem, né? Ademir, você é aquela pessoa que inicia e é uma pessoa que vê além do seu tempo. Aí eu falei, pô, que ideia legal para uma tatuagem. Aí fiz um prompt relacionado a isso. E aí ele fez nesse formato, porque eu pedi, porque eu pesquisei os melhores formatos, né, para sair o resultado e pedi para ele fazer isso. Então ele vem aqui falando dos elementos, o significado da frase que eu trouxe, né? Então o olho significa a visão do além, além do visível, né? Não a visão do além. A seta é direção, é foco, é movimento. Aí ele vai me trazendo opções e aí você pode conversar, não, eu quero mais minimalista, ah, não, eu quero em formato de Pokémon, algo nesse sentido, e por aí vai. E para finalizar, até por conta do tempo também, deixar tempo para as perguntas, trazer essa reflexão para vocês, né? Que todo mundo tem possibilidade, gente, de construir com IA. Precisa experimentar, precisa ser curioso, precisa testar várias, porque é igual a livro,
você não se adapta a todos os livros, né? Às vezes, pô, eu lembro de uma vez que eu indiquei um livro que mudou a minha vida para uma colega, ela falou, pô, eu nunca li aquele livro. E eu falei, pois é, tem a questão da identificação e da história da pessoa e como ela projeta, né, o seu ser na interação com algum tipo de ferramenta. Então, tem gente que prefere Cloud, tem gente que prefere Copilot, etc. Experimentem, usem a expertise técnica de vocês, a inteligência humana que todos vocês, todos nós temos dentro da sua área e comece pequeno, com pequenas coisas que vão mudar o seu dia a dia para que você ganhe aí em produtividade, para que você consiga trazer impactos positivos, não só para você, mas para onde você está. E é isso. Aí eu deixei aqui um QR Code. Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, Ademir sem R, Bezerra. E estou à disposição aí para trocas, trabalhos, enfim, dúvidas. Maravilhoso, Ademir, maravilhoso. Eu vou chamar Marta Neves, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Por favor, Marta. Olá, muito obrigada aí pela apresentação, muito bom te ouvir, não só o conteúdo, mas a tua forma de explanar e compartilhar conosco. Eu vou ser bem pontual na minha pergunta, dessa tua trajetória no desenvolvimento, que desafios, barreiras e aprendizados que tu tivesse frente a aspectos de diversidade, de acessibilidade na questão da IA, dos produtos? Barreira principal financeiro. Você nos modelos básicos, claro que assim, se você olhar para trás, com tudo que a gente tinha de possibilidade gratuita, que nunca é gratuita, né? Nossos dados estão todos nas mãos das Big Techs desde a época do Orkut. Né? Agora eles estão fazendo uma maneira inteligente de conseguir ainda mais ter o controle de tudo e sobre todos nós, né? Mas o que eu vejo de barreiras, assim, o inicial é a questão financeira. Você hoje, no plano básico, você não consegue construir. Você vai conseguir experimentar, você vai conseguir aumentar uma produtividade que você não tinha mais de 10, 20 vezes, mesmo no plano básico, tá, Marta? Mas se você conseguir financiamento ou locais, instituições que consigam trazer licenças de maior quantidade de consumos de tokens, eu acho que a gente consegue vencer em relação a isso. Eu, eu percebi que tu tivesse um cuidado ali da questão do fundo escuro, do fundo claro, para vários tipos de equipamentos, né? E isso também já é uma característica de dar essa flexibilidade de uso, né, para as pessoas também. Sim, perfeito. Eu trouxe, mas você é um pouco egoísta, tá? Muito mais pela minha forma de ser fácil para mim. Eu acho que a gente consegue vencer barreiras de diversidade na construção de produtos e soluções conversando e envolvendo as pessoas. Só que antes eu queria algo, eu tinha que convencer 5 pessoas que não tinham a minha realidade para chegar no que eu queria. Então a maioria dos projetos morriam antes do desenvolvimento e vários outros morrem durante o desenvolvimento. Quando eu, expert em uma área, em um segmento e na experiência, consigo construir, e se eu tenho uma intencionalidade e um compromisso de fazer uma solução com diversidade, aí eu vou ter uma preocupação de envolver as pessoas para que eu, de fato, construa uma solução que chegue na maioria das pessoas, cada uma com seu tipo de situação. Muito obrigada. Nada. O que mais, gente? Ademir, eu esqueci de ligar o som. A gente mexe com tecnologia e dança com ela, né? Ademir, primeiro eu queria te dizer que amei. Segundo,
Só tenho 10 anos na academia, que agora eu vejo que eu não preciso mais falar, só tenho, porque ter 10 anos no lugar, para muitos, é a idade deles na carreira, né? Então, tenho bastante idade aí, estou fazendo eu acho que é 64, 65, acho que eu já fiz 64, e 33 anos em mercado, né? Reestruturando empresas com o objetivo de transformação e inovação. Mudança, transformação e inovação organizacional, desde criar startups até. E eu sou muito curiosa. Isso aí, o que você mostra, é a tua imensamente curiosa. E eu acho que é a curiosidade que nos faz chegar aonde nós estamos, com o cabelo branco e fazendo o que nós temos que fazer, né? Com muita qualidade, exigindo alta exigência, porque o curioso, o empreendedor é isso, é ele querer fazer sempre melhor amanhã. Quando dizem a aprendizagem contínua, pode dar um nome bonito que for, mas o que é, na verdade, é você querer ser, né, extremamente curioso e estar aprendendo a cada dia. Por exemplo, falo para os meus alunos, qual é o recado de você ser isso que você é hoje, professora? Você não para. Eu falei, antes de eu dormir, Ademir, sem brincadeira, todo dia, antes de dormir, eu me pergunto, o que eu aprendi hoje? Porque se eu não aprendi nada, foi um dia inútil. Eu só repeti o que eu já sabia. Então, que dia foi esse? E eu aprendo a cada dia, seja com quem for, como for. Tanto é que eu não faço diferença de cargos, nada disso. Está me ensinando, eu estou aprendendo. Então, se a gente pode deixar um recado, né, para esse mundo em transformação cada vez mais acelerado, eu quero aprender. E eu acho que de tudo aqui, para mim, primeiro uma escola, né, que você mostrou aqui a sua capacidade de entregar, de fazer, de transformar ideias em produtos, independente se esse produto está lançado ou não, mas são produtos, né? Você transformar ideia em produto, isso é tecnologia, né? Tecnologia é conhecimento aplicado e você consegue aplicar suas ideias. Então, primeiro, parabéns por isso, parabéns pela sua curiosidade, parabéns por você continuar aprendendo, parabéns que você podia estar tranquilo onde você está e você segue curioso, querendo fazer mais. Mas por que eu falei que eu sempre fui, na verdade, empreendedora? Eu sempre fui, eu só agora, na minha segunda carreira, que eu queria contribuir para a formação de uma nova liderança no Brasil, seja pública ou privada. Quem me conhece sabe disso, que eu repito isso a Deus dará. Eu vim para essa segunda carreira para isso, né? Contribuir dentro das universidades uma nova geração que possa pensar, ser mais crítico e ser como você, mais curioso e produzir mais. Por isso que eu compartilho tanto conhecimento e quero e vou continuar compartilhando. Eu tenho uma coisa assim para te falar, como empreendedora que eu fui, o sucesso que eu tive, tantos prêmios que eu já recebi. E tive realmente uma carreira, graças a Deus, que me orgulho e tive sucesso com ela. E agora, na minha nova carreira, continuo tendo, graças a Deus, um outro sistema. A grande diferença, Ademir, que eu acho que você tem que pensar de tudo, porque você tem ali ouro, né? Você tem ali um trabalho brilhante. Enquanto você ficar discutindo com você mesmo, isso aqui eu tenho que monetizar, você está fechando o que você sabe. Deixa gratuito. Uhum. Você vai virar referência em tudo que você entrega. Ao você entregar gratuito inicialmente, Ademir Bezerra vai ser tão conhecido, você vai ter um volume de usuários, porque você tem ouro ali dentro. Só que você precisa dizer, por exemplo, eu tenho agentes, assim, eu tenho assistentes que têm mais de 4.000 acessos. Isso é pouco, mas eu nunca divulguei. Ele só está ali gratuito. E as pessoas vão descobrindo e vão fazendo e vão usando. Se eu quisesse monetizar, daqui a pouco eu conseguiria, entendeu? Então, assim, você tem coisa muito boa ali, porque são
são assistentes muito úteis. Agora, você está colocando seus assistentes de maneira que são caros se as pessoas usarem. Uhum. E você precisa do dinheiro para deixá-los viáveis, né? Então, pensam como deixá-los antes de você subir eles lá na OpenAI, que você teria que pagar aquele uso, tenta deixá-los de uma maneira mais simples, e não tão entregando tanto, de uma maneira mais simples ainda no marketplace, que não é o marketing, né, mas no espaço do OpenAI. Minha sugestão do Open do ChatGPT, aberto para você fazer volume. Os investidores vão ficar de olho em você, você vai fazer seguidores, e nós aqui da comunidade vamos poder aprender cada vez mais com você. Outra coisa que eu ia te dizer, eu criei um assistente, né? Os meus são gratuitos, eu criei um dos assistentes na formação gratuita desses novos profissionais, tem um que eu dei o título de MindBee, né? Seja mente, seja pensador, MindBee Angel. Ele é exatamente para os empreendedores. Ele ajuda exatamente pessoas como você, extremamente competentes, que transformam ideia em produto de uma maneira tão competente, mas que fica, tá bom, e agora, né? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Uhum. Então, se você quiser, eu te mando o link depois, está lá no chat GPT, para você conversar com ele ali, sabe? Para poder estabelecer essa marca, esse goal que você quer dar, e eu não tenho dúvida, você tem muita coisa boa. Então, gostei muito aí do que você apresentou. Muito obrigado, doutora Patrícia. E já ouvi esse conselho também já de um amigo com quem eu conversei agora, e eu estou já pensando já em colocar isso em prática. Ainda mais num mundo onde o que as pessoas estão buscando agora, que elas estão buscando, são pessoas confiáveis. Sim. Não é mais o dado, a informação, o conhecimento, está tudo aí, né? Tá de graça aí, a própria IA já te entrega. Agora, o que elas buscam são pessoas confiáveis para encontrar aquele conhecimento, as famosas curadorias, os famosos tecnologias a partir disso. Suzana está aí, que se apresenta maravilhosamente, né? Suzana começou e está ali, apresenta, tem também uma consultoria excelente, e ela se apresenta lá no YouTube. Érica, tem tantas aqui, Marta, começando também a vida dela de se apresentar com a sua coragem, com o seu conhecimento. Eu acho que é isso que a gente, na comunidade, a gente tem que começar também a se escada um do outro, sabe? Essa parte do encontro e a gente é um pouco isso, por isso que ano passado a gente ensaiou vários, e esse ano eu vou começar a botar no YouTube, vou começar a divulgar todo mundo, porque eu acho que nós temos que ser escada um do outro, nesse sentido de ser palanque para apresentar as coisas tão maravilhosas que nós temos aqui dentro, né? Por quê? Porque são conhecimentos confiáveis. Eu estava falando para o Ademir que a nossa comunidade é a gente, se eu dissesse para vocês quantas pessoas tentam entrar e não conseguem, porque não realmente eu faço uma curadoria, quem administra comigo sabe, fica assim, professora, tem 13, olha lá o Rivaldo, tem 13, 14 esperando para entrar. Eu falei, ainda não podem entrar. Então, é um caminho que a pessoa hoje, eu tenho um onboarding que eu criei, um processo mesmo de onboarding na comunidade. A Ademir passou por ele, não passou, Ademir? Sim. Então, a pessoa é checada, a pessoa se não é robô, se é robô, se está em prontidão para ajudar o outro, ou se está ali só para fazer número, só para dizer que está ali, ou a pessoa realmente está ali para dar atenção, para ouvir o outro, para ensinar o outro, que é isso que nós somos. Então, eu parabenizo todos que estão aqui, agradeço, e quantos outros ainda vão assistir o Ademir também. Ademir Bezerra. Isso. Alguém tem mais alguma pergunta para Ademir? Eu quero fazer um comentário com o Ademir. Furei a fila, alguém deu um eu aí. Tudo bem, professor, pode ficar à vontade. Primeiro que eu entrei aqui, porque eu cheguei e vi que estava aberto, disse, deixa eu entrar para ver o que está acontecendo. Adorei que você é baiano, a Patrícia sabe que eu
estou montando um pé na Bahia, e achei muito legal também o que você fez, assim, um trabalho muito bom, acho que eu não sei de que parte que eu entrei, quanto tempo tinha já, eu achei muito interessante. Patrícia, muito obrigada pelas tuas palavras, está dando muito trabalho, se empreender dá muito trabalho, tentar fazer bem feito dá muito trabalho, e é muito bom estar aqui, né, com essas pessoas todas, Marta, uma parceirinha aí que a gente vem, já fez alguma coisa juntas. Então, muito bom estar nessa comunidade, fazer parte e aprender com vocês. Muito obrigada, Ademir. Obrigado, Suzana. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a doutora professora Patrícia e, em especial, a Ademir, porque eu estou na graduação de Psicologia e sou entusiasta da inteligência artificial e fico desbravando todas que me surgem e testando possibilidades, porque entendo que as demandas que surgem não há profissional suficiente para atendê-las e, contrário da grande maioria, eu penso que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que pode ampliar e potencializar a atuação da psicologia em diversos contextos, desde que você tenha predisposição de buscar usar com ética, com princípios morais, isso pode fazer diferença. E você traz isso de uma forma muito motivadora para mim, na condição de estudante e entusiasta também, porque você reforça os olhares de possibilidades e outros horizontes que a gente pode estar também trabalhando. E eu assisti ao simpósio da doutora Patrícia e ela foi, assim, muito também envolvente. Eu quis participar da comunidade. Mas tem muito termo técnico. Tem um interesse profundo agora, porque realmente não é fácil você conseguir estabelecer conexão com pessoas que têm um saber tão rico. E, às vezes, a gente nem tem essa motivação estando na graduação. Tantas demandas ali para dar conta, e eu quis buscar isso. Eu tenho buscado cada vez mais desbravar esses horizontes de saberes diferentes, de desenvolver ferramentas diferentes e pensar a tecnologia de uma forma ética. E você trouxe muito bem esse teu projeto aqui. Então, obrigado por reforçar em mim, em especial, a motivação de continuar desbravando esse horizonte de conhecimento tão amplo ainda. Gratidão. Bacana, Luiz. Você está no caminho certo. Esse ano, já dei umas 5 palestras em cursos técnicos de universidades. Sempre, para onde eu vou, eu conto, né, a minha trajetória, as minhas angústias, as minhas inquietudes que eu tinha na época de faculdade, e levo a IA para onde eu vou. Né? Desses 40 agentes aí, só 3 são monetizados, tá, doutora Patrícia? O resto está ou privado ou em link lá público no Marketplace. Então, eu sempre passo, testa esse, melhora. Às vezes o agente que eu criei da forma como eu acho que deveria ser, ele é diferente da forma que você está precisando, então segue desse caminho, utiliza isso daqui. E eu que agradeço, Luiz, e me coloco à disposição aí, se você quiser bater um papo depois, manda uma mensagem no LinkedIn e a gente organiza aí um horário para falar do que você precisar. Excelente, Ademir. Nós temos 3 perguntas antes de passar para a Suzana e para a Maristela. Eu vou ler a da Patrícia Prado. Ela está pedindo aqui desculpas, porque ela está, desculpa nenhuma, ela está numa coisa maravilhosa com o bebezinho no colo, dormindo. Então, ela está escrevendo, está te assistindo e passa a pergunta que sim, ela gostaria de saber sobre a experiência que você tem com o Lovable. Né? Porque estamos trabalhando, ela está trabalhando num treinamento com essa ferramenta e gostaria de sua experiência, né, sua opinião sobre o Lovable.
Hoje o Lovable é a minha queridinha. Só que eu não vou, como é que eu posso falar? Eu não vou cru para ele. Por quê? Porque o gasto dos créditos dele é bem significativo. Então, por exemplo, eu quero construir alguma coisa, eu vou primeiro no ChatGPT, eu vou no Claude, e aí coloco a minha ideia lá, depois vou para o meu rei do prompt e falo, ó, desenhe o prompt disso que eu quero para o Lovable, e aí que se adeque utilizando a melhor potência do Lovable, e aí depois, quando eu entro lá no Lovable, tem lá uma opção de Build e Plan. Eu sempre ativo primeiro o Plan, porque ele vai pegar tudo aquilo que eu joguei e vai organizar mesmo numa metodologia de planejamento. Ó, você está pedindo isso, aí você vai aprovando etapa por etapa, que faz você economizar créditos, e isso é bastante importante. Mas hoje o Lovable é a minha queridinha, a ferramenta queridinha que eu utilizo. Quase todos aqueles produtos, 80% deles foi desenhado no Lovable, mesmo que eu tenha utilizado para chegar nele Claude e OpenAI. Você está com uma excelente ferramenta. E para mim é muito intuitiva ela. Excelente. Eu vou passar para a Suzane e Maristela. Qual das duas quer falar primeiro? Estava primeiro a Suzana na lista. Bem rapidinho, como entrou depois de mim um psicólogo e antes de mim se apresentou com muita maestria uma pessoa de RH, eu não posso perder aqui a oportunidade de convidá-los para conhecer a Meu Apoio, que é a minha plataforma de apoio emocional para pessoas que exercem funções de liderança. Então, é Meu Apoio com 2 P's no Instagram, e a gente está também numa plataforma que tem esse mesmo endereço, né? Então, meu apoio com 2ps.com.br. Obrigada, Patrícia. Nós vamos marcar, Suzana, só uma live aqui sua. Não tenha dúvida, tem muita coisa bacana para a gente conhecer aí do que você está fazendo e do que você oferece ao mundo também, que o ser humano precisa do seu apoio aí profissional. Então, não tenha dúvida que teremos uma só sua. Sim, com coragem. Muito obrigada. Eu quero dizer que eu me senti com tanta afinidade com a Patrícia desde a primeira fala que eu quase nunca chamo de doutora. Muito obrigada, doutora Patrícia. Isso é chamar de doutora, hipótese nenhuma. Maristela, minha querida, Maristela é bombeira, ela foi comandante, pegou um mestrado que não foi fácil e deu um espetáculo, um show de mestrado de governança pública. Parabéns, Maristela, sua fala. Boa noite a todos, boa noite, Ademir. Parabéns por sua inquietude, por seu entusiasmo e por trazer à tona, né, até pelo próprio nome da comunidade e a gente, trazer gente ao centro, né? Então, é muito bom ver isso, né? Porque as empresas, tudo funciona com pessoas, né? Então, sua preocupação em fazer com que essa seleção, esse recrutamento, que as pessoas se entendam no seu melhor potencial, isso é fantástico. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido. E, professora Patrícia, a senhora sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, foi uma honra ser aluna da senhora no EGC, e a senhora é uma inspiração, né, para todos nós, de tudo o que há de tecnologia, de tendências, e, sobretudo, né, de boas práticas. Então, a senhora tem essa gentileza de sempre nos brindar com conhecimentos muito caros. Então, muito obrigada. É sempre um prazer estar com a senhora. Obrigada, meu anjo, obrigada a todos vocês. Já são 8h21, estamos a 1h20, Ademir. Olha, se a gente não parar a pergunta para fazer, a Ângela Fleury acaba de adentrar o lar. Também de Minas. Então, ali juntinha com Érica, né? Minas Gerais, né, Érica? Vocês têm que se combinar e de se conhecer aí. Duas pessoas maravilhosas da comunidade. Então, eu agradeço a presença de Ademir. Eu passo a palavra para você encerrar a sua palestra. Obrigada por todo mundo estar aqui
E até daqui a 15 dias. Obrigado, Cícia. Eu agradeço demais. Eu acho que é um espaço de aprendizado, né, compartilhado. E me coloco à disposição de vocês aí. Vocês têm aí meu LinkedIn, a gente pode depois trocar o WhatsApp sem problema nenhum. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais ecoa. E esse é o conselho aí que a doutora Patrícia deu também. E eu reforço para que a gente continue fazendo isso. Eu tenho um desejo grande de voltar para a academia, estou pesquisando aí alguns mestrados. Então, se vocês tiverem sinalizações aí de onde que eu consigo trazer um pouquinho, né, do que eu estou aprendendo com IA, junto com a minha expertise na área de recursos humanos, trazer isso para a academia é algo que eu penso em transicionar a minha carreira daqui a um tempo. Conseguirá. Muito obrigado. Você já mostrou que tudo que você quer, você consegue. Então, não vai ser arrumar o mestrado e conseguir fazer uma pesquisa, né, que fundamente e te ajude a desenvolver melhor cada vez mais a sua carreira.